queridos irmãos e irmãs, desse mundão abençoado por Deus, que tivemos Jesus com os seus ensinos entre nós e recebemos como intuição as explicações dos mentores e colaboradores deste canal. Pedimos que se inscrevam no canal, deixem seus likes, isso nos ajuda a realizar uma meta ousada de ajuda para o lar espiritual, amigos da longevidade. No episódio de hoje, focaremos em duas questões, 700 e 701 de O Livro dos Espíritos, onde o assunto levado por Kardec é a poligamia. Na ciência, um fenômeno como a poligamia era chamado de poligenia e se originou nos tempos antigos. O casamento poligâmico é causado por fatores biológicos e sociais. Para alguns grupos étnicos, isso foi causado pelo problema da procriação, e há países onde a poligamia é um sinal de riqueza e alto status social. No mundo de hoje, segundo pesquisas, temos mais de 50 países que permitem o casamento poligâmico. Entre eles, Emirados Árabes, Síria, Afeganistão, Egito, Mianmar, Butano, Guiné, entre outros do continente africano. Em suma, nesses países tem suas restrições àqueles que só permitem consentimento da primeira esposa, o Estado só permite se o marido tem condições de sustentar financeiramente o seu plantel de esposas. Temos outras restrições ligadas à fé dogmática a que os nubentes professam. A poligamia, apesar de aceita legalmente em diversas regiões da África, do Oriente Médio e Ásia, não é amplamente praticada. De acordo com a Pew Research, divulgada em 2020, apenas cerca de 2% da população global vive em lares poligâmicos. Diz o artigo 235 do Código Penal Brasileiro que contrair novo casamento sendo casado prevê pena de reclusão de 2 a 6 anos. Assim como no Brasil, a monogamia é uma abordagem padrão para os casamentos realizados na Europa, nas Américas do Sul, Central e do Norte. Para a espiritualidade questionada sobre o assunto, ela responde a Kardec, na qual ele pergunta sobre a igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se. E a espiritualidade responde que sim, por tudo em a natureza tem um fim. E na questão 701, a pergunta foi qual das duas, a poligamia ou monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Resposta: a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. E Kardec pondera que se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível dado a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez com que desaparecesse pouco a pouco. No livro Sexo e Vida, Emmanuel nos fala, através de Chico Xavier, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeitos
e inclinadas, que ainda são, ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. Entretanto, os deveres assumidos no campo do amor, ante a luz do presente, devem prevalecer acima de qualquer anseios importunos, de vez que o compromisso cria leis no coração e não se danificaram os sentimentos alheios sem os resultados correspondentes na própria vida. Os desígnios superiores da infinita sabedoria que nos orienta os destinos e, nesse sentido, urge considerar que a vontade de Deus, na essência, é o dever em sua mais alta expressão, traçado para cada um de nós no tempo chamado hoje. E se o hoje jaz viçado de complicações e problemas, a respontarem do ontem. Depende de nós a harmonia ou o desequilíbrio do amanhã. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não cabe aqui julgarmos quem está correto ou não, mas sim refletirmos sobre nossas ações no tocante ao próximo, sejam eles ou elas cônjuges, e que venha a reboque os filhos e filhas dessa união carnal. E o que tem que estar sempre presente é o amor perante a lei da natureza, na busca constante de nossa evolução intelectual e moral para mundos ditosos. Agradecemos a sua inscrição, seu like. Continue nos ajudando a crescer na plataforma para assim contribuirmos com o lar espiritual, amigos da longevidade. Paz e luz!